Com isso, a nossa nova empresa vai faturar mais de 8 milhões de reais no primeiro ano de operação, porque o nosso modelo de negócio é interessante. Fala turma, eu sou o Milton, sou fundador da Baikar. Eu criei esse canal justamente para compartilhar um pouquinho mais da minha rotina à frente de uma empresa de alto crescimento, para gerar vários insights para quem já empreende ou para quem está pensando em empreender e não sabe muito bem por onde começar. Então, se você gosta de empreendedorismo real na prática, compartilhando como uma empresa que a gente está criando do zero, vai chegar nos seus 8 milhões de faturamento no seu primeiro ano de operação, esse canal definitivamente é para você. Então, já clica no sininho, ative as notificações e compartilhe com quem você acha que esse conteúdo pode fazer sentido também. A gente vai falar de um dos assuntos mais negligenciados por empreendedores, principalmente os de primeira viagem. Só que com certeza, talvez seja algo mais crítico no sucesso de uma empresa e eu não descobri isso de primeira não. Levei um certo tempo até entender, vendo muitas empresas boas quebrando, empresas não tão boas assim prosperando, e falei, o que tem em comum nesses cenários? E eu entendi que isso é crítico para o sucesso de qualquer negócio. Então, vamos lá? Vamos falar um pouquinho mais sobre modelo de negócio. Mas calma, se você não faz ideia do que é, eu vou te explicar, tá? Modelo de negócio, turma, nada mais é do que você entender, antes de mais nada, o que você faz, né, qual problema você resolve e como vão te remunerar por resolver esse problema, né? Como você vai ganhar dinheiro na prática. Né? E isso envolve não só como você vai ganhar dinheiro, só que também o quanto você vai gastar para fazer com que a sua operação funcione e no final do dia seja rentável, né? Porque qualquer empresa tem uma única finalidade, gerar lucro. E aí para isso você resolve o problema, ajuda o cliente, enfim, você tem uma proposta de valor. Só que o objetivo da empresa é gerar lucro e remunerar os acionistas. É assim que os negócios prosperam e as coisas funcionam na prática. Mas muitas vezes a gente não se dá conta ou não estuda, não planeja isso previamente e acaba se frustrando porque o nosso modelo de negócio ou não é interessante, não é sustentável, ou o que a gente gosta de falar, ele não para de pé. E eu vou te dar alguns exemplos de modelos de negócio diferentes. Um deles é a rede social. Quando o Instagram começou, quando o próprio Facebook começou, eles não monetizavam de maneira nenhuma. Tanto que nenhum usuário paga para usar o Instagram. Ou a não ser para colocar o selinho de verificado, que isso é mais recente, né? Por muito tempo eles não cobraram nada do usuário. Ou seja, como que eles ganham dinheiro na prática? Eles ganham dinheiro com publicidade, com os anunciantes que pagam para mostrar anúncios para as pessoas que usam o Instagram. Essa é a grande maneira de monetização do Insta, do Face ou das redes sociais de maneira geral. Eles não cobram o usuário, mas cobram do anunciante para aparecer para essas pessoas. Diferente, por exemplo, da Netflix, que ela cobra o usuário para ter acesso ao streaming, ao conteúdo que ela tem dentro da plataforma, além de agora também ganhar dinheiro com os anúncios que aparecem dentro da plataforma. Então, pensa que o seu modelo de negócio é justamente você entender como você cobra e justifica que alguém pague pelo seu serviço, pelo seu produto, pelo seu software, enfim. E eu já vi empresas que têm um modelo de negócio muito bom, só que não foi tão bem executado assim, mas a empresa prosperou bastante, porque a chance de dar errado era muito baixa, até porque o modelo favorecia muito, como algumas empresas que tinham um modelo um pouco mais ousado ou complicado de fazer dar certo, quebrando, por mais que foi muito bem executado, tinha pessoas sensacionais dentro da empresa, mas dificilmente ia dar certo e na prática não deu. Então, se você que está começando um negócio agora, antes de mais nada, pensa muito, né, o como você vai fazer com que o seu negócio realmente funcione. Porque se você não tem condição de pagar tributos, de pagar time, de fazer investimentos para a sua operação funcionar e mesmo assim você ter um lucro no final, talvez o seu negócio não é tão bom quanto você imagina que seja. Vale você repensar e mudar a rota. Porque não é com o tempo que o seu negócio vai crescer e vai começar a dar lucro depois. Talvez tenha negócios que não dê lucro nunca com a estrutura que eles têm. Então, vale você muito refletir sobre isso de cara. E se você já tem um negócio, critique muito o seu modelo, porque pode ser que ele está te impedindo de dar o próximo passo e crescer. E é super natural empresas, de maneira geral, mudarem de modelo de negócio.
Elas começam fazendo uma coisa, veem que isso não é tão funcional quanto elas imaginavam e passam a fazer outra coisa depois. Que é um exemplo legal disso, o Gympass, acho que todo mundo conhece. O Gympass começou com o intuito de conectar academias com consumidores. Aí você paga um plano e você pode usar diversas academias dentro daquele plano. Ok, legal isso. Só que eles viram que as academias não gostavam muito disso, não teve uma adesão tão bacana, tanto do consumidor em si, quanto principalmente das academias. E aí com o tempo eles perceberam isso e fizeram uma mudança, uma pivotagem que a gente fala, que você hoje como consumidor final, você não consegue se conectar direto ao Gympass. Você só consegue se sua empresa for uma cliente da Gympass. Então eles começaram a focar no modelo B2B, né? Eles vendem para uma empresa e essa empresa contrata eles para que todos os colaboradores usem o Gympass, usem as academias, e aí para a academia em si isso passou a ser muito mais interessante, foi assim que eles estouraram e cresceram. Então tem vários outros exemplos de empresas que começaram fazendo algo, viram que não era funcional ou não parava de pé e começaram a fazer algo que era mais interessante. Então isso é super natural, se tiver que acontecer com você, tá tudo bem, tá? É só a gente ajustar a rota para a gente migrar a algo que de fato tem potencial de dar mais certo. E aí quando a gente pensa em modelo de negócio, eu gosto muito de usar o exemplo da Bai, que eu acredito que parte do nosso sucesso está atribuído ao nosso modelo ser interessante. E aqui não tem modelo certo e errado, tá pessoal? Tem um modelo que funciona para você. Então tem negócios que se você investir em mídia, como a gente faz na Bai, você não consegue fazer com que ele funcione, porque você não tem margem para isso. Tem negócio que você pode investir muito em mídia, porque você tem margem suficiente para isso. Então, é muito entender o seu contexto. No caso da Bai, né? Explicando para quem ainda não entendeu, que muita gente me questiona, mas não é tão complexo assim. Pensa que a Baicar é como se fosse o quinto andar. É como se fosse uma imobiliária de carros, que a gente conecta uma pessoa que está precisando de um carro com uma locadora que tem esse carro disponível. Só que muitas vezes esse cliente aqui que está precisando do carro não sabe ou não conhece a solução que é a assinatura, ou se conhece, não conhece a locadora. As locadoras têm essa opção disponível e as locadoras não conhecem esse cliente ou não conseguem alcançar ele de alguma forma porque talvez não tenha know-how suficiente para isso. E aí a Baicar entra como uma intermediadora que conecta o cliente com a locadora. Então, para a locadora, a nossa proposta de valor é fazer com que ela tenha clientes que talvez ela não tivesse sozinha, né? A gente é um canal de aquisição para elas. Bem parecido com o iFood para um restaurante, que traz clientes novos e aí o restaurante paga um comissionamento para o iFood. A gente funciona de uma forma bem parecida para a locadora, né? Ela paga um comissionamento para a gente por novo cliente que a gente trouxe. E para o cliente, a nossa proposta de valor é não só entender se a assinatura é uma solução viável para ele, mas também ajudar esse cliente a encontrar não só o melhor carro para o cenário dele, mas também qual locadora, porque muitas vezes ele não conhece todas as locadoras disponíveis e principalmente não sabe as vantagens e as desvantagens de cada uma. Então a gente faz esse trabalho de consultoria de ajuda para conectar esse cliente com a melhor locadora possível. Em troca disso, a locadora nos remunera com comissionamento. Só que olha que legal, ao invés da gente receber uma parte da mensalidade que esse cliente paga todo mês para a locadora, a gente recebe uma comissão upfront, que a gente fala, né? Ela paga de uma vez só no mês subsequente da assinatura. Então é como se tudo que a gente assinasse agora em janeiro, a gente fosse receber de comissão em fevereiro, o que é sensacional. Eu antecipo um ganho que talvez eu demoraria 2, 3, 4 anos para ter, né? Porque nosso cliente pode ficar até 4 anos com o carro, a gente tem isso no mês subsequente. É sensacional para o fluxo de caixa, meu financeiro agradece muito. Só que tem a parte que não é tão interessante assim, porque eu não recebo essa comissão nos outros meses. Então, todos os meses, necessariamente, a Baicar tem que trazer novos clientes para entrar dinheiro novo para a empresa, porque a gente não tem receita recorrente. Então, depois de anos, a gente ficou muito bom em prever nossos processos, ter uma conversão muito parecida mês a mês. Então, por mais que a gente não tenha recorrência, a gente tem previsibilidade, que eu sei que se eu atender X leads por mês, eu vou fazer Y vendas, porque é isso que a gente tem feito nos últimos anos. Então a gente consegue dar passos, fazer investimentos, aumentar time, trocar de escritório, tudo que a gente tem feito,
Por mais que a gente tenha receita recorrente, porque a gente tem essa previsibilidade. Então, é algo para a gente super interessante. Tanto que hoje o nosso custo operacional é mais de R$1 milhão e a gente não tem essa receita que vai entrar garantida. Só que eu sei que a gente vai conseguir gerar muito mais que isso, porque a gente tem feito e somos eficientes nesse processo. Não é à toa que eu estou nisso na BAI, quase 5 anos, mas antes de BAI eu trabalhava com assinatura também, então já estou no business há mais de 7 anos. Então isso já dá bastante confiança para a gente. E um outro ponto que é interessante no nosso modelo é que, como a gente faz a intermediação, o carro não é nosso. A gente não precisa comprar esse carro. Quem compra é a locadora. Então, quem entra com investimento forte é a locadora. A gente entra com investimento em mídia, em time, para trazer novos clientes. Mas não dá para comparar, porque hoje a gente assina mais de 500 carros por mês. Se a gente fosse ter que comprar esses carros, a gente gastaria 60, 70 milhões por mês. Ia ser um pouco inviável a gente crescer nesse ritmo que a gente tem crescido. Esse ano a gente vai assinar aí mais de 7 mil carros. Então, se eu fosse comprar 7 mil carros, a gente gastaria aí quase R$1 bilhão, que não é o caso. Então, a gente é conhecido como um business asset light, que a gente não precisa de capital intensivo, de forte investimento, porque a BAI não precisa comprar equipamento, não precisa comprar maquinário ou fazer grandes investimentos, porque a gente vai demorar muito tempo para receber desse cliente se a gente fosse um SaaS, por exemplo. Tudo que a gente vende, a gente recebe no mês subsequente. E aí o pulo do gato. A gente conseguiu um acordo comercial, né, com os nossos fornecedores, Google, Meta, próprio time, parceiros estratégicos, para a gente pagar eles depois de 30 dias. Então tudo que a gente gasta em janeiro, a gente só vai pagar no final de fevereiro. Só que a gente recebe das locadoras antes de pagar. Então a gente recebe normalmente por volta do dia 20 ao dia 25 e a gente paga nossos custos depois do dia 25. Isso a gente fala que a BAI tem um ciclo financeiro positivo, ou seja, eu não preciso captar milhões de investimento com investidores, até por isso que eu não faço esse tipo de movimento, né? A gente nunca pegou dinheiro com banco ou com investidor, porque a gente consegue fazer com que a empresa se retroalimente e nossos investimentos cresçam na medida do nosso próprio crescimento, porque eu invisto esse mês, eu só vou pagar depois e eu vou receber antes, então eu não preciso colocar dinheiro na frente, que a gente fala, diferente de alguns outros negócios que você tem que colocar dinheiro para depois ver se vai dar certo. Isso já ajuda muito a gente a evoluir. O único ponto que é de atenção desse modelo é a questão da recorrência. Tá? E aí vem um nosso novo CNPJ, né? Que eu comentei com vocês, que a gente vai documentar todo o crescimento e, na prática, a criação desse novo negócio dentro da Baicar, que é a nossa franqueadora. Como assim, Milton? Não entendi. A Baicar continua sendo a maior plataforma de assinatura de carro, né? A gente é o maior no que a gente faz, tanto que somos o principal parceiro de todas as locadoras que a gente trabalha, né, como um canal de aquisição. Só que a gente percebeu que seria interessante se nós não tivéssemos só como cliente a pessoa que assina um carro, mas sim a pessoa que quer vender assinatura de carro, assim como o nosso time comercial faz. Então, lá em 2025, em abril, a gente começou uma prova de conceito com um franqueado, né? E a gente foi testando e trazendo novos franqueados ao longo do ano para ver como que eles se comportam e, principalmente, o quanto eles ganham de dinheiro, né? Se isso faz sentido financeiramente falando para eles. E a gente percebeu que sim, faz até mais sentido do que a gente tinha imaginado no começo. Então, a nossa franqueadora, ela basicamente traz toda a estrutura que a gente tem hoje de marketing, de pós-venda, de tecnologia, de analytics, de pessoas, de finanças, e compartilha essa estrutura de back-office que é da BAI com nossos franqueados para fazer com que eles basicamente sejam nossos polos comerciais, as pessoas que comercializam a assinatura de carro para a Baicar. Em troca disso, eles pagam um royalty, um percentual do faturamento que eles têm todos os meses para a Baicar. Só que olha que legal, toda vez que a gente tem um franqueado, ele entra, é treinado por nós para operar assim como nossos vendedores operam, só que a grande maioria do retorno, né, do faturamento fica com ele e uma parte ele passa para a Baicar em forma de royalty. Só que todos os meses a gente sabe quanto que vai ser a performance média desses franqueados. Eles fazem algo em torno de 9 a 10 assinaturas por mês, o que dá de mais ou menos 30 a 40 mil de faturamento por vendedor. E eu sei que uma parte desse faturamento vai vir para a BAI em forma de royalty. Então, o franqueado para a gente é como se fosse uma receita recorrente, que eu sei que esse cara vai se dedicar
para fazer com que isso aconteça, até porque é o ganha-pão dele. Então a gente faz com que a BAE continue funcionando normalmente, mas a franqueadora passe a ter uma receita recorrente com os nossos franqueados e a gente ganha também não só com royalty, mas com a taxa de franquia, que é o valor que o franqueado paga para começar a operar como franqueado. E com royalty e com a taxa de franquia, ao longo desse primeiro ano de operação da franqueadora, a gente vai faturar mais de 8 milhões de reais, que é algo que a Baikar demorou alguns anos para chegar. E o que é legal isso, a gente só consegue fazer esse movimento porque hoje a Baikar tem uma baita estrutura aqui e a gente não depende da franqueadora para ter lucro, né? A franqueadora é um plus para a expansão, que a gente vai continuar aqui na BAE, só que a gente vai expandir muito com franqueados, tanto que a nossa meta é terminar o ano com mais vendedores de franquia, vendedores que não estão aqui dentro da BAE, do que vendedores que estão dentro da BAE. Porque a gente compartilha risco e esse modelo faz com que a gente tenha mais previsibilidade e até menos gasto. Porque quem assume investimento em mídia, que hoje é o principal gasto da operação de vendas da Baikar, é o franqueado. A gente entra muito mais com know-how e com suporte a esse franqueado, o que pra gente é sensacional. Então, ter dois modelos de negócio muitas vezes funciona. É o que foi, o iFood tem feito isso, ele começou com essa intermediação, agora já entrou com o iFood Pago, que é o mercado dele, o banco deles, com várias outras soluções, até cartão de benefício, que são modelos de negócio diferentes. A gente chama isso de business units diferentes, normalmente são até de outros CNPJs. A gente ficou 4 anos só com a assinatura e agora que a gente está criando um segundo CNPJ, vai fazer com que ele cresça. Eu vou ficar à frente desse segundo CNPJ para a gente expandir, depois deixo uma outra pessoa para evoluir. Eu gosto muito de criar as coisas, depois outras pessoas expandem, né? É o meu modelo de trabalho. E aí a gente vai criar um outro CNPJ depois, uma outra unidade de negócio e naturalmente a gente vai crescendo. Porque chega uma hora que o seu negócio ele não tem mais potencial de crescer ou crescer de uma maneira mais lenta, porque o mercado não está crescendo tanto. Então hoje, para vocês terem noção, a assinatura, a gente tem um share de 10%. Ou seja, a cada 10 pessoas que assinam um carro, uma assina com a Baikar. Mas poderia ser 20, 30, 40, a gente tem um baita potencial de crescimento aqui. Então dá para a gente continuar evoluindo bem. E aí chega uma hora que a gente fala, vamos trazer outras soluções além da assinatura, que é importante para o nosso cliente, consórcio, financiamento, porque eu não demonizo essas outras soluções, são soluções interessantes para alguns clientes, depende muito do seu cenário. Só que hoje não são as melhores, pode ser que em algum momento isso se inverta. Então é bem legal quando você pensa no seu negócio de entender o que é bom para o seu cliente e principalmente o que é bom para a empresa também. Porque lembra sempre disso, um negócio é feito para ganhar dinheiro. E se ele não tem condição de pagar tudo, talvez o seu modelo de negócio não está correto. Ajusta, recalibra, muda a rota e vai numa rota que você tem potencial de crescimento. Fechado? Então, se você já tem um negócio, pensa, reflita sobre o seu modelo. Se você não tem ainda, é importantíssimo você ter antes de começar a fazer um monte de investimento. Ou se você não quer nem se preocupar com isso, de ter um modelo, ou gostou do nosso modelo, eu vou colocar o link aqui nos comentários. Me manda mensagem, vamos conversar. Talvez, pode ser que ser um franqueado da Baikar seja um modelo de negócio interessante para você, uma vez que você não precisa se preocupar com a parte burocrática, operacional, de ter um back-office, ter pessoas ali, e você foca basicamente em comercializar a assinatura, que é algo mais simples do que você gerenciar uma empresa com um nível de sofisticação que a BAE tem. Pode ser que para você seja bem interessante. Fechado? Te vejo no próximo vídeo.